Olá, meu nome é Maria Alice, eu sou professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política, e no vídeo de hoje quero esclarecer um pouquinho sobre o que é liberdade. É muito importante que quando a gente fala sobre liberdade, que a gente situe, os contextos e entenda que existem maneiras da gente falar de liberdade. A gente fala, por exemplo, de uma liberdade moral e uma liberdade prática. E é mais ou menos sobre isso que eu quero falar no vídeo de hoje. Olha só, vocês lembram do vídeo que eu postei semana passada, fazendo referência ao lockdown? E aí eu expliquei que não existe uma fantasia de liberdade, eu usei o Hobbes para isso. Os meus vizinhos estão se comunicando, só um pouquinho. E aí eu usei o Hobbes pra gente saber que não existe, um estado de natureza onde a gente tem realmente uma liberdade, assim, fantasiosa. Onde nós realmente fazemos o que queremos. Porque a ideia de liberdade é sempre uma liberdade condicionada, né? É sempre uma liberdade contextualizada, né? Social. A gente não vive numa fantasia irreal, a gente não tá isolado no mundo. Então, é muito importante que a gente pense que sejamos nós, humanos, adultos, com capacidade de escolha, ou não, né? Ou sejamos, animais mais vulneráveis, por exemplo, nós estamos vivendo em sociedade e que a nossa liberdade ela é sempre condicionada, né? Mas faz muita diferença nós sermos humanos, adultos, com capacidade de escolha. Capacidade de escolha significa que nós então temos responsabilidade sobre as nossas escolhas, das consequências das nossas escolhas, e alguém que, mesmo sendo humano, não tem condições de arcar com essa responsabilidade. Então, o tipo de liberdade que nós vamos falar, o tipo até de autonomia, liberdade nesse sentido aqui, a autonomia, é diferente. Muita gente, e aí eu tô falando de uma tradição, assim, junto com Kant, por exemplo, acaba focando só no tipo de liberdade que humanos adultos têm. E é importante, né? Tanto que no vídeo passado eu foquei bastante nesse tipo, de liberdade, de autonomia, de poder de escolha e por isso, também ter as consequências e responsabilidades e os seus deveres. É muito importante porque nós participamos do sistema, do sistema social de uma maneira diferente que os demais, nós humanos com capacidade de escolhas. Então nós temos noção do contexto, nós temos noção das consequências e é nosso dever enquanto agentes éticos, que a gente tenha isso claro quando vai fazer uma escolha. E é claro, se a gente fizer uma escolha ruim, a gente está legitimando algum tipo de punição, porque nós sabemos que nós vivemos em sociedade e eu não faço simplesmente o que eu quero, a minha liberdade é condicionada ao bem-estar social de todo mundo também, Algumas coisas precisam ser pesadas, então eu não faço simplesmente o que eu quero. Então, liberdade, ela nunca é simplesmente o que eu quero, sobretudo para humanos adultos. Então, a gente fala num tipo de liberdade que é uma liberdade moral, que está vinculada com essa agência, que é essa capacidade de eu entender que as regras que eu escolho para mim não são só para mim. Que elas têm consequência para as demais pessoas. Então a gente chama isso de liberdade moral, de autonomia moral, que é claro, um tipo de maneira, de pensar, de agir, que é restrita a humanos adultos, mas que ela é fundamental. Nós humanos adultos não podemos fugir disso, e isso é muito precioso, porque quando a gente fala, assim, na tradição da filosofia política, da filosofia do direito, quando a gente fala em responsabilidade, quando a gente fala na ideia de direitos correlatos, porque eu tenho direitos, mas tenho deveres, é pensando nesse indivíduo. Nesse indivíduo que tem a capacidade de entender o contexto, saber que a sua liberdade ela é condicionada ao bem-estar social, fazer previsões das suas consequências, ter uma noção
Então, de que a sua escolha vai acarretar em outras ações e essas ações afetam outras pessoas e que no nosso cálculo, então, né, do que a gente vai escolher, na nossa conta de custo-benefício, tem que ter tudo isso integrado. Então, humanos, adultos com capacidade de escolha, eles se enquadram nesse tipo de liberdade. É exigido, quando a gente fala liberdade, não é liberdade de fazer o que eu quiser. Então, eu sou livre. Livre, nesse sentido, para Kant, livre é aquele que entende todo esse esquema, né? Livre é aquele que de fato consegue se comprometer com o âmbito social. Porque senão seria uma pessoa que tá alienada, né? Não é livre. Ela tá alienada, ela tá sendo enganada, ela tá sendo. Tá fugindo de alguma situação, de uma responsabilidade. Então, livre é aquele que, de fato, quando nós somos humanos adultos, conseguimos entender todo esse escopo, toda essa circunstância que tem condicionado as minhas ações, né? Então, liberdade não é aquela ideia fantasiosa de fazer o que quiser. Liberdade é entender esse contexto e ter, né, ferramentas, ter habilidade suficiente para eu fazer boas escolhas que não tem a ver só com os meus objetivos, tem a ver com a sociedade de uma maneira geral, tem a ver com o coletivo, né? Isso que é a liberdade moral, né? Quando a gente fala de liberdade na moralidade, geralmente a gente está falando nesse sentido. Mas aí tem a liberdade prática, porque não, a gente não pode excluir, né, pessoas que não têm condições de fazer regras para si mesmos, né, de participar do sistema político, por exemplo. Imaginar que essas regras para si mesmo são para todo mundo, né, que é essa ideia de moralidade, que não é algo egoísta, que é algo pensando no coletivo. Então a gente tem, por exemplo, crianças, né? A gente tem pessoas que já perderam algum grau de autonomia, pessoas humanas, a gente tem todos os outros animais que eles não têm o mesmo tipo de comprometimento. Mas isso não quer dizer que a sua liberdade também não está condicionada. Eles também não podem fazer o que quiser, né? Mais do que isso, então, as pessoas que estão ali com responsabilidade têm ainda responsabilidade na educação, na gestão desse espaço onde as pessoas que não têm a liberdade moral vão operar. Porque elas não vão fazer escolhas no sentido de entender as suas consequências, mas elas estão ali fazendo escolhas. Elas ainda têm autonomia, né? Autonomia de ir e vir, de escolher com quem se relacionar, com quem, né? O que comer, como se comportar. Tudo isso é uma liberdade muito importante, uma liberdade de desenvolvimento importante, né? Uma liberdade assim, a liberdade não é só no sentido prático, racional, assim, de pensar de maneira abstrata. A gente faz escolhas toda hora que ou são do âmbito afetivo ou são do âmbito. Acho que a palavra prática faz muito sentido, né? Eu escolho como eu vou pegar nessa caneta, qual caneta eu vou usar, né? E nesse sentido, todos os animais fazem isso e eles precisam ter um espaço, então, que seja um espaço que seja seguro para eles fazerem essas escolhas, né? Então veja só que quando a gente fala de liberdade, a gente fala de uma complexidade, né? Que depende de contextos, que depende do nível de responsabilidade que eu tenho para eu poder me comprometer. E eu me comprometo não só com, né, de uma maneira abstrata com todo mundo, mas eu me comprometo, sobretudo, em fazer um ambiente seguro para aquelas pessoas que não têm liberdade moral poderem fazer suas escolhas práticas, né, de uma maneira segura. Então, é bastante coisa que tem junto, né, a esse conceito de liberdade. Não é nem perto dessa ideia fantasiosa de que eu sou livre, faço o que quero. De novo, para Kant, você só é livre se você tem noção de todo esse contexto social e tem noção da sua, né, seu comprometimento, da sua cooperação, do quanto é importante a sua liberdade condicionada, né, à ideia de um coletivo. Certo? Espero que você tenha gostado nesse vídeo. Eu vou fazer outros vídeos trabalhando mais essa ideia de liberdade prática, porque é o objetivo que eu trago um dos objetivos do meu livro, né, para falar sobre os animais não humanos. Então não deixa
de se inscrever no canal para acompanhar tudo. Um abraço.